Vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus, vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, glória a Deus. Nós estamos em um congresso com uma proposta missionária, não é verdade? Equibalo, enviar. Inclusive a palavra missionário vem do latim, é missioneiro, é extraído do grego apóstolo, aquele que é enviado. E eu não vejo na Bíblia alguém que nos envie com tanta propriedade como Cristo nos envia. Ontem nós falamos aqui sobre as 7 características daqueles que são enviados pelo Espírito Santo. A Trindade está envolvida na missão de ganhar o mundo. O Pai projeta a salvação, envia os profetas do Antigo Testamento para preconizarem e mostrarem de maneira embrionária esse projeto de salvação. O Pai envia o Filho para consumar a salvação na cruz, o Filho e o Espírito para aplicar a salvação em nossos corações. E equibalo, queridos, tem tudo a ver com o ide imperativo de Jesus, que é o envio. Então eu quero conversar com vocês nessa manhã aqui, no final de manhã, exatamente sobre o tema o envio. O ide de Jesus. Jesus já concluiu o seu ministério. 3 anos e meio de treinamento com os seus 12. Uma multidão de discípulos o acompanha. Ele está prestes a ser assunto ao céu. E aí ele olha para os discípulos e a palavra é essa: ide. Então, equibalo é para quem resolveu sair da zona do conforto. Vocês estão aqui sentadinhos nessas cadeiras aí, desde sexta-feira, comendo Bíblia, recebendo unção, se enchendo do Espírito, mas como disse a nossa missionária aqui, você tem que ser uma fonte, não somente, você não pode ser um morto, você tem que ser o Jordão. Você tem que ser o Jordão. O morto só recebe, o Jordão leva. Então a primeira coisa aqui é que envio implica em atitude de ação, o ide. Mas antes de falar do ide, algumas questões sobre o ide, eu quero ir para o primeiro tópico aí da mensagem, mostrando o que está antes do ide, o que antecede o ide. Então muita gente prega ide, mas não é só ide, tem algumas coisas, alguns princípios que nós precisamos considerar que antecedem o ide. O ide vem antes de algumas coisas. E a primeira coisa que antecede o ide é o vinde, ponto 1, pode jogar aí, querido. A primeira coisa que antecede o ide é o vinde. Diga, o ide é antecedido pelo vinde.
Olha para mim, faça assim, antes de ir, vai fazer assim com as mãos, o vinde. Jesus não enviou ninguém antes de chamar. E o primeiro chamado é o chamado para a salvação. Eu vejo Jesus, a multidão está observando, ele está com as mãos abertas, olhando para aquela multidão, e a palavra dele é essa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ninguém pode ir ao mundo carregado de pecado, ninguém pode ir carregado de ansiedade, ninguém pode ir traumatizado, ninguém pode ir anunciar aquele que ele nunca encontrou. Então Jesus diz: vinde, e ele se torna o ponto da atração: vinde a mim. A pergunta é a seguinte: você, quem quer ser enviado aqui de verdade, levante a mão. Faça esse sentimento. Então a pergunta é a seguinte: você quer ir, mas a minha pergunta é: você já veio a Cristo? Você já é salvo? Você já deixou ele aliviar a bagagem? Porque ir é correr, e ninguém corre carregado, meu irmão. Então hoje, nessa manhã, Jesus está estendendo as mãos, e antes de tudo ele está dizendo: vinde a mim, a Ele porque Ele é a solução, a Ele porque Ele é o que capacita, a Ele porque Ele que edifica, a Ele porque Ele fortalece, a Ele porque Ele levanta, a Ele porque Ele ergue, a Ele porque Ele comissiona, a Ele porque Ele envia. Vinde a mim todos, não há discriminação no reino, não importa se você é branco, ou se você é preto, ou se você é alto, ou se você é baixo, se você é sábio, ou se você é ignorante, se você é o empregador, o empregado, se você é o pastor ou é a ovelha, o convite é universal e sem acepção: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele vai nos ensinar outra coisa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Note algumas coisas aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Pastor, o que é que tem a ver jugo com aprendizagem? Jugo, pastor, é canga para colocar no pescoço do boi. O que Jesus está dizendo? Vinde, aprendei e tomai o jugo. Isso aqui é uma linguagem rabínica. Jesus está usando a linguagem dos rabinos. Na época de Jesus, cada rabino tinha o seu conjunto doutrinário. Tinha a sua linha teológica, que era chamada de jugo. E os dois maiores jugos da época de Jesus eram o jugo de Shammai e de Hilel. Os dois maiores rabinos, professores da teologia rabínica da época. Hilel e Shammai. Um era mais ortodoxo, outro era mais liberal. Mas Jesus está dizendo: eu não envio vocês nem para o jugo de Shammai e nem para o jugo de Hilel. Eu estou chamando vocês para o meu jugo. Agora, por que o jugo de Jesus é suave e leve? Porque é o seguinte: Jesus não somente joga uma carga de ensinamento teórico sobre você. Sabe o que ele faz? Ele curva a cabeça e ele diz: o meu jugo é suave, porque eu vou levar o jugo com você também. O meu jugo é suave, porque eu não vou ensinar somente nas cátedras das universidades. Eu não vou ensinar por teoria, eu vou ensinar por prática. Você anda comigo, você aprende comigo, e comigo você vai entender que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos aqui no Congresso Equibalo, submetendo a nossa vontade, abrindo mão do nosso conforto e dizendo: Jesus, eu quero aprender de ti, que é manso e humilde de coração, irmão. Ninguém evangeliza sem mansidão. E ninguém evangeliza sem humildade. Eu me lembro, nós tivemos algumas experiências evangelizando quando jovens ainda, eu e minha esposa, e a gente teve que aprender a ter equilíbrio. Ela teve que aprender a se mover no sobrenatural e crer na proteção de Deus. A gente entrou assim, abriu a porta, a gente entrou no sítio, eu fui para casa, ela foi para outra, e daqui a pouco a mulher saiu assim na porta e disse: eu acho que é crente. E disse: é crente? Aí ela fez isso: vem cá, pega! E o cachorro saiu correndo. E minha esposa, novinha, de idade, quando ela vê o cachorro, vem correndo, já vem babando, os dentes abertos para morder. Ela disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ela lembrou da arma espiritual. Quando ela
Quando o cachorro foi se aproximando, ela olhou assim e disse: o sangue de Jesus tem poder. O cachorro freou, deu meia volta e foi embora. Mas por que ela teve que aprender mansidão, pastor? Porque a mulher estava brava. Tinha atiçado o cachorro, depois a mulher ficou espantada porque o cachorro não mordeu. E ela chegou com muita mansidão para trazer o evangelho para aquele que não conhece. Enquanto isso, eu estava na outra casa. E quando eu cheguei lá, a mulher começou a acusar um pastor que tinha adulterado e tal e tal. E eu disse: mas minha senhora, eu vim aqui pregar o evangelho. Ela pegou um cabo de vassoura, olhou para mim e disse: você é crente? Eu não quero saber de crente. Aí eu disse: mas minha senhora, eu lhe amo. Ela com um cabo de vassoura na mão disse: eu também te amo, troço. E aí eu tive que ter jogo de cintura para, com mansidão, falar para aquela mulher que nós não estávamos fazendo nada mais, nada menos ali, do que querendo trazer para ela o evangelho. Então, a primeira coisa é o vinde. Deixa eu perguntar de novo: quantos já foram aos braços de Jesus? Nos braços dele você recebe alívio e descanso. Você aprende dele que é manso e humilde de coração. Você submete a sua vontade e deixa que ele coloque a canga dele, o jugo dele no seu pescoço, e você caminha com ele. Aí depois já é o ide, pastor? Não. Depois do vinde vem o ficai. Pode jogar aí, ponto 2. Depois do vinde vem o ficai. Ele não disse vinde, vai. Não foi assim. Ele disse vinde. E os discípulos passaram 3 anos e meio aprendendo com ele, debaixo do jugo dele, debaixo do conjunto doutrinário da interpretação bíblica, que ele era a própria interpretação. Ele era a exegese em pessoa. Por isso que João 1,18 diz: ninguém nunca viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E o conhecer é exatamente a palavra exegeto, exegese, extrair. Exato, conhecer, conhecimento. Jesus era a própria, ainda é, a verdadeira interpretação bíblica. Não importa o que Strong disse, o que Langston disse, não importa o que Scofield disse, né, pastor? A gente está falando sobre isso. A gente pode estudar, não tem problema, mas a interpretação verdadeira, a exegese verdadeira é Cristo. Cristo é a interpretação verdadeira da Bíblia. Então eles ficaram lá 3 anos e 6 meses. 6 meses. 3 anos e meio com Jesus. Aí, depois de 3 anos e meio, Jesus vai à cruz, ressuscita. Aí ele diz: agora, Senhor, chegou o grande momento, podemos ir? Jesus disse: não. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só depois de ficar é que eles foram enviados. Então, o que é que a gente está aqui, pastor, espiritualmente fazendo? Nós estamos em Jerusalém, irmãos. Porque Jesus diz assim: olha, vocês vão para Jerusalém? O que é que a gente vai fazer lá, Jesus? Vocês vão esperar a promessa do Pai. Vocês não podem ir antes dessa promessa. Vão esperar a promessa do Pai. E que promessa é essa? Não, a promessa é a seguinte: Ele vai enviar para vocês o poder. Do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí depois do revestimento de poder que vocês podem ir. Por quê, pastor? Deixa eu ensinar algumas coisas para você. Primeiro, há uma promessa capacitadora. O batismo no Espírito Santo é a promessa capacitadora. E a promessa não é para qualquer um. Não. A promessa é para os filhos. A promessa é do Pai. Quem é filho de Deus aqui? Então, se você é filho e você não falou em língua ainda nesse congresso, não sei por que você não falou, querido. Porque a promessa é tua. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. A promessa do Pai. Quantos filhos temos aqui de Deus? Quantos filhos humanos temos aqui? Levanta a tua mão. Filhos humanos, todo mundo é, senão não estava aqui. Você é filho de algum pai ou de alguma mãe. Todo mundo aqui é filho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Seja sincero na sua pergunta. Algum dia sua mãe ou seu pai, quando você era criança, prometeu um brinquedo, alguma coisa a você, e ela não cumpriu até hoje? Levanta a mão. Olha aí, muita gente. Eu também. Minha mãe veio cumprir a promessa que ela me fez, eu não vou nem dizer qual foi a promessa, sem rirem muito. Ela veio cumprir depois que eu estava casado, pai de feito, mãe, agora cumpriu a promessa. Agora, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que teu pai não cumpriu a promessa? Porque ele é humano, como humano ele é falho, ele falou, mas talvez ele não teve condições de cumprir. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu Pai celestial, o teu verdadeiro Pai, aquele que está equibalando você, aquele que está prometendo
o equibalo na sua vida, comissionando o equibalo, ele não é de cumprir e não prometer. A promessa dele não é promessa de político. Não, senhor. A promessa dele não é de 4 em 4 anos que ele promete. A promessa dele está de pé, porque ele é o Pai fiel, ele é o Pai poderoso. E ele disse: eu vos envio a promessa do Pai. Onde estão os filhos de Deus aqui? Então receba a promessa do alto, seja revestido de poder. A promessa vem do alto. Seja revestido de quê, irmão? Diga poder. Diga poder. A palavra grega ali é dunamis, dinamite. Mas ele está falando de ide, pastor, de evangelismo. Por que está falando de poder, dinamite? Porque, meu irmão, evangelizar não é ir para parque de diversão, não. Fazer missão não é fazer turismo. Ir para o campo missionário, ser equibalado, como eu vou usar aqui a linguagem que vocês estão usando, né? Equibalado não é se divertir, é ir para o campo de batalha espiritual. Então, deixa eu te dizer, para você entrar na festa celestial, você não precisa de revestimento de nada, você precisa estar vestido. Isaías 61:10. Regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação. Olha aqui, eu estou vestido ou não com essa camisa? Se eu estivesse aqui sem camisa, era ridículo. Todo mundo ia ficar escandalizado, né? Pastor aqui pregando. Então, para vir aqui no púlpito, para entrar na casa de alguém importante, eu não entro de espírito, tem que entrar vestido. Ninguém entra no céu vestido de trapo de imundícia, com a sua própria justiça ou nu espiritualmente. Para entrar no céu, você precisa estar vestido. Isaías 61:10. O Senhor me vestiu com veste de salvação. Está na igreja vestido, veste de salvação. Agora, ir para o campo de batalha não é suficiente ser somente vestido. Para ir para o campo de batalha, deixa eu explicar a você o que você precisa. Olha aqui, eu estou vestido? Estou vestido? Diga comigo, vestido. Salvação. Diga, vestido. Salvação. Isso aqui é suficiente, ó. Vestido. Agora o que é ser revestido, pastor? Aqui eu estou revestido. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Visto. Voltou aqui. Aleluia. Salvação, vestido. Equibalo, revestimento de poder. Por quê, pastor? Na igreja eu sou salvo, eu estou na casa do Pai, para ir ao campo, para ir evangelizar, eu estou indo para o território do inimigo, eu preciso do colete à prova de bala, chamada revestimento de poder. Então nessa manhã você está aqui para receber revestimento de poder, vestido e revestido. A promessa do Pai nos reveste de poder para irmos. Amém? Mas eu vou tirar que está muito quente. Agora, antes do ide, o vinde, depois do vinde, o ficai. Agora, isso se chama envio. E o que é que envolve, quem está na projeção, por favor? O que é que envolve o envio? Nós vamos ver aqui nos versículos que nós lemos. O que envolve o ide, ou envio? Em primeiro lugar, ponto 1, a abrangência. Note versículo 16, versículo 15. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra-chave aqui é ide por todo o mundo. A abrangência do envio é o mundo. Como dizia John Wesley, o mundo é minha paróquia. Vocês devem conhecer a história de John Wesley, né? O homem que revolucionou, juntamente com George Whitefield, revolucionou a Inglaterra. Fundador da igreja dos metodistas. John Wesley foi proibido de pregar nos templos, porque a mensagem dele confrontava o pecado do clero da igreja anglicana.
e disseram: você está proibido de pregar, você não prega mais nos templos. Ele disse: o mundo é minha paróquia. Nós temos um mundo para alcançar. Agora, tem gente que quer alcançar o mundo, pastor Adilson. Eu quero ser missionário na África, no Japão, na China. Quando ele primeiro precisa ser missionário na casa dele, na família dele, no bairro dele, na escola dele. Eu quero evangelizar o japonês. Veja o japonês que tem no teu bairro e evangeliza ele. Ó, ninguém vai ao mundo sem não começar por Jerusalém, querido, porque Jesus disse: receberei dinamite. Lá vem ele de novo, Jesus falando de guerra. Receberei dinamite, do nome poder. E semeei testemunha, testemunhareis com a vossa própria vida. Aí ele diz em Jerusalém, primeiro Jerusalém, tua família, teu bairro, Jerusalém, Judeia, tua cidade, Samaria, os lugares da periferia, os interiores do estado, e só depois o mundo. Agora deixa eu dizer para você, ninguém vai ao mundo se o mundo estiver dentro dele. O grande problema da igreja hoje, inchar e não crescer espiritualmente e de conversões verdadeiras, é porque o mundo está dentro da igreja, irmãos. Absurdamente falando, o mundo está dentro das igrejas evangélicas. Ninguém sabe mais a diferença entre o salvo e o perdido. É o mesmo linguajar, é a mesma postura. Há uma diferença entre ímpios e perdidos. E o ímpio precisa olhar para o perdido e saber se ele é salvo ou se ele é cristão ou não. Um antigo pregador, se levantando contra o pecado da sua geração, ele disse: eu olho para a igreja e a vejo no mundo. Eu olho para o mundo e a vejo dentro da igreja. Então, eu não posso ir ao mundo dos homens perdidos se primeiro eu não tirar o mundo, a filosofia humana de dentro do meu coração. A abrangência é o mundo. O mundo nos espera. E quando eu falo aqui de mundo, eu não estou falando de conjunto de regras doutrinárias de uma igreja. Eu me lembro de duas irmãs, me perdoe, eu não vou dizer o nome das igrejas, é questão de ética, mas duas irmãs se encontraram. Uma tinha um cabelo muito grande. E ela começou a arrotar santidade, muito santa. E a irmã tinha outra, tinha o cabelo curtinho. E elas começaram a conversar. E a outra disse: eu não posso conversar muito, que eu vou para o culto. E ela disse: você é crente? Eu disse: sou sim. Por quê? Ah, você é da igreja tal. Sim, por quê? É por causa do tamanho do cabelo. Ah, meu cabelo. Então eu já sei, você é de igreja tal. Disse assim, por causa do tamanho do cabelo? Disse: não, por causa do tamanho da língua. Esse tempo que a gente conversou aqui, eu já anotei. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que as filosofias humanistas estão entrando dentro da igreja e tem gente até para adaptar o mundo na igreja, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia não tem que ser atualizada coisa nenhuma para responder, para se adequar ao pecado, para que o pecador se sinta à vontade na igreja. Não, o pecador na igreja será confrontado com amor, com graça e com misericórdia, mas ele vai ser transformado, porque o poder de Deus é transformador e o evangelho é uma mudança radical. A abrangência do id, ou do envio, é o mundo. O que é que envolve o id também? Em segundo lugar, o querigma. Verso 15 ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então note a palavra pregai. Evangelizar é pregar. A palavra grega para pregar, proclamar é querigma. Proclamação do evangelho. Aquele que evangeliza tem o papel de arauto, anunciador. E a base do querigma, da pregação de Cristo e da pregação apostólica, são três pilares: reino, arrependimento e evangelho. Diga comigo: reino,
Arrependimento, diga evangelho. Quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai, ele está falando de reino, de arrependimento e de evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A pregação bíblica não é a pregação do reino do homem. O evangelho é egocentrismo, o evangelho do homem no centro. A pregação bíblica é o evangelho do reino de Deus. É Ele que reina, é Ele quem governa, é Ele quem preside, é Ele quem manda, é Ele quem controla, é Ele quem comanda. Ele é Senhor e eu sou servo. Ele é Deus e eu sou homem pecador. Ele é poderoso e eu sou limitado. Ele é perfeito e eu sou falho. Ele é santo e eu sou pecador. Esse evangelhozinho light aí do reino do homem, o homem no centro, tudo pelo homem, é o homem tem que ser aplaudido, a gente tem que ter cuidado para não ofender o homem. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o reino de Deus está próximo. Então o evangelho é o reino de Deus instaurado no meio dos homens. E como disse a missionária Laís, ele é Rei dos reis e Senhor do Senhor. Não, mas tem o rei da Espanha. Eu quero saber do rei da Espanha, irmãos. Eu quero saber do rei dos reis, é maior do que o rei da Espanha. E ele é Senhor dos senhores. Veja, o reinado está atrelado à soberania. Querigma. Primeiro, o reino. E o que é o reino de Deus, pastor? Paulo resume o reino de Deus em 3 palavras: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde o reino de Deus está, a justiça tem que ir embora. Olha, nós não vivemos o avivamento no Brasil ainda, pastor Deus. Nós vamos viver. Nós estamos vivendo em dias de injustiça. De pessoas sendo injustiçadas a cada hora. A justiça anda trôpega. A justiça do Brasil não é só cega e surda. Ela é cega e surda e injusta. Mas isso está para acabar. Porque é uma igreja, há uma geração de jovens que estão sendo equibalados. E eles vão para pregar o evangelho do reino. E quando eles chegarem com a mensagem do reino, do evangelho do reino, a justiça de Deus se instaurará na terra. E Deus vai julgar principados e potestades nessa nação. O governo, o império da injustiça cairá por terra. Se você crê, dê um aplauso para mim saber que você é crente. Justiça e paz. Quantos conflitos, quanta ansiedade essa pandemia trouxe, queridos. Eu moro numa cidade pequena, de 8 mil habitantes, a zona urbana, mais 3 mil a zona rural. Eu estava numa reunião com os pastores, quando a gente abriu a igreja, o coordenador do PSF lá, inclusive ele esteve na nossa igreja para trazer algumas orientações. Graças a Deus, a nossa igreja é a igreja que tem mais influência na cidade hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo que é evento social que chama é o padre e o pastor Cleófilo. É o padre e o pastor Cleófilo. Eu findei ficando amigo do padre, ele me chamou até para pregar na igreja católica. Eu disse, vou orar, padre. Mas escute, ele conversando comigo disse, pastor, o número de doenças psiquiátricas cresceram assustadoramente aqui na cidade durante esse período pandêmico. As pessoas estão sem segurança, aflitas, ansiosas e depressivas. Mas o evangelho do reino, primeiro é justiça, segundo ele é paz. Você tem uma palavra de conforto, de paz e de ânimo. Você tem uma palavra de esperança. Equibalados desse congresso Pernambuco 2020, vamos entrar nas vielas, nas ruas, nos lugares onde as trevas predominam e vamos dizer, o reino de Deus é justiça, mas ele é paz. Receba a paz no seu coração. E o que mais, pastor? Alegria. Paulo disse, o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quanta gente aí buscando alegria no crack, nas noitadas, na vodka, na maconha. Quanto mais eles buscam alegria, mais infelizes eles estão. Mas aqui ninguém precisa de maconha, de cocaína, de crack. Ninguém precisa pagar por essa alegria. E essa alegria é incomparável. É a alegria celestial. A gente pula dizendo que o leão ruge. A gente bate palmas. A alegria celestial é a alegria de Deus no nosso coração. Que é, o evangelho é querigmático. Que é o que é o querigma, pastor? Justiça,
Reino de Deus, justiça, paz e alegria. Evangelho do reino. O evangelho que gera arrependimento. Preste bem atenção. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Essa é a base da pregação dos apóstolos de Cristo. Arrependei-vos. Ô paz, o que você está fazendo aí? Como é seu nome? Eu Xanã, meu nome é João. O que é que você está fazendo? Eu estou pregando. O que é que você está pregando aí junto no Jordão? Eu estou pregando o arrependimento. E esse povo está indo para ser batizado. Eles vão fazer o tevilá, que é a imersão nas águas. E se faz tevilá de qualquer jeito? Eu não, precisa de um techuvá. O que é isso? Arrependimento. O que é techuvá? O que é arrependimento? Uma meia volta. Que evangelho é esse? Que venha como está, fique como está? Não, venha como está, mas quando chegar aqui, seja confrontado com a palavra e tenha um techuvá na sua vida, uma meia volta. Um estilo de vida diferente. Você vai virar as costas para Jericó e olhar para Jerusalém. Qual foi a primeira mensagem de João Batista para acordar uma nação adormecida pelo pecado? Arrependei-vos, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não fique com essa arrotando privilégio, porque são descendentes biológicos de Abraão. Deus levanta de pedra filho de Abraão, vocês precisam se arrepender. Agora, João Batista está preso. Jesus está lá nas margens do Jordão, onde João Batista pregava, e alguém pergunta, que pregador aquele? Aquele ali é Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. E qual é a mensagem dele? A mensagem dele é, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Palavra grega metanoia, mudança de mente. Você tem que ser uma guinada na sua vida, uma virada mesmo, e a mente vai ser mudada, ser renovada. Em último lugar, a pregação é querigmática porque é a pregação do Evangelho. O Evangelho. O que é Evangelho, queridos? Da raiz da palavra hebraica, bessorá. Olha o que é bessorá, preste bem atenção, vou explicar a você. Dois exércitos numa batalha, uma guerra ferrenha, guerra cruenta. Um dos exércitos vence, daqui a pouco lá vem um camarada, roupa rasgada, terra na cabeça, os pés esfolados, mas ele vem correndo. Ele vem correndo, e alguém olha e diz, vem alguém correndo aí para trazer alguma notícia. E ele vem correndo, e quando ele chega, ele diz, eu quero o prêmio. Mas que prêmio? O bessorá. Por quê? Eu tenho aqui uma boa nova. O nosso exército venceu o exército inimigo. A palavra evangelho que é exatamente isso. Boas novas de vitória. Aí você chega para o Novo Testamento. Evangelho. Evangelho quer dizer prêmio pela notícia do nascimento de um grande rei. Evangelho quer dizer prêmio por ocasião da coroação de um rei. Bessorá, evangelho quer dizer boas novas de vitória. Há uma boa notícia na tua boca. Que notícia, pastor? Primeiro, o Rei dos Reis já nasceu para trazer salvação ao mundo. Que boa notícia, pastor? Ele não somente nasceu, ele nasceu e cresceu. Ele cresceu e desenvolveu o seu ministério. Ele desenvolveu o seu ministério e foi para a cruz. Ele foi para a cruz e foi para a sepultura. Ele ressuscitou da sepultura e ele já foi coroado. Ele está entronizado no céu dos céus, governando sobre tudo e sobre todos. Que é o evangelho, pastor. Qual é a boa notícia do evangelho? A boa notícia, se você não sabia, você não vai ser vencedor. Não. Se você não sabia, você não é vencedor. Não. Se você não sabia, saiba, você já é, você já foi mais do que vencedor, porque o exército do inimigo foi vencido pelo exército do general Jesus Cristo. Nós estamos em uma igreja vitoriosa, em uma juventude vitoriosa, diante de pastores vitoriosos. Nós estamos pregando o evangelho da vitória do reino de Deus contra o reino das trevas. Evangelho. Não vá pregar o evangelho sem empolgação, chegar aqui, minha irmã, aceita o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai poder fazer. Não, você é um soldado vitorioso. Você vem aqui e vai dizer, eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? O exército do general Jesus Cristo de Nazaré foi vitorioso. Na cruz ele despojou principados e potestades. Ele ridicularizou demônios. Ele ridicularizou principados e potestades. Despojou. A palavra que Jesus
gritou na cruz, tetelestai, está consumado, quer dizer muita coisa. Tetelestai, a palavra hebraica calar, quer dizer muita coisa. Uma das coisas que quer dizer é o preço do escravo foi pago. A outra coisa quer dizer o cordeiro foi aceito para o sacrifício. Outra coisa que tetelestai quer dizer a pena do prisioneiro foi completamente paga. Mas eu me impressiono todas as vezes que eu estudo e descubro que uma das palavras para tetelestai é o exército do general foi vitorioso na cruz. Quando Jesus disse tetelestai, ele está dizendo: eu sou o general e eu venci na cruz. Principados e potestades foram destronadas. Seja equivalado para pregar o evangelho do triunfo do reino de Deus contra o reino das trevas. Amém? Vamos começar a terminar? Então, queridos, vamos responder uma pergunta, e aí em 5 pontos eu encerro. O que é o Evangelho? Já que nós estamos pregando sobre o envio, e o envio envolve vir aos braços de Cristo em primeiro lugar, ficar até ser revestido de poder, a abrangência é o mundo, a base da pregação é o querigma, a pregação tem que ser a pregação do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Com licença? Sim, pois não, eu gostaria de falar com o apóstolo. Qual deles? Aquele dali é o Pedro. Esse é o Bartolomeu. Esse é o Tiago. Não, é aquele que dizem que tem as pernas tortas de 1,5 metro, o careca. Ah, você quer conversar com Paulo? Pois não, aqui ele está. Sim, pois não. Posso ajudá-lo? Eu sou romano. Eu ouvi falar que o senhor prega aí um chamado Evangelho, uma boa notícia. Mas eu tenho uma dúvida, eu queria te fazer uma pergunta. Sim, dentro da minha possibilidade, eu queria perguntar ao senhor o que é o Evangelho. Ah, você não é convertido. Não, eu estou procurando me converter. Eu tive contato com uma célula lá na cidade de Roma, lá na casa de Júnior e Andrônico. Então você não leu a minha primeira carta, não, a carta que eu enviei para você, não. Lá no capítulo 1 da minha carta aos Romanos, versículo 17, eu respondi: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aí a palavra se repete, dunamis. O Evangelho é o poder de Deus, o dinamite de Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus para quê, Paulo? Em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus, e ele mesmo responde lá no versículo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que foram os primeiros que ouviram, e depois do grego. A oportunidade é para todos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, primeiro para salvar o perdido. Veja, no próprio versículo 16 do capítulo 15 de Marcos, Jesus disse: quem crê e for batizado será? O Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Em outras palavras, o Evangelho é soteriológico, com seus 5 aspectos. O Evangelho é o poder de Deus, que salva primeiro porque justifica. O Evangelho é o poder de Deus, que salva primeiro porque redime. O Evangelho é o poder de Deus, que salva primeiro porque regenera. O Evangelho é o poder de Deus, que salva porque glorifica. Então o Evangelho é o poder de Deus, que justifica. O Evangelho é o poder de Deus, que regenera. O Evangelho é o poder de Deus, que redime. O Evangelho é o poder de Deus, que santifica. Mas é o poder de Deus que glorifica. Quem recebeu o Evangelho, recebeu salvação. E recebendo salvação, seus pecados foram cancelados. Você foi justificado. Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado na vida, porque você foi absolvido no tribunal eterno. O Evangelho é o poder de Deus que te santifica, te separa do mundo. Não existe Evangelho verdadeiro sem santificação. A palavra é separação, cortado do sistema.
Que evangelho é esse que não santifica? Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. O evangelho não somente te justifica, te regenera, te santifica, te redime. O evangelho é o poder de Deus que vai te glorificar. O que é isso, pastor? O evangelho é o poder de Deus para te dar futuramente um corpo semelhante, parecido, quase como que o corpo de Cristo, meu irmão. Poder de Deus para salvação abrange tudo isso. Então não existe coisa melhor do que o evangelho. Outro dia um irmão mandou para mim: pastor, uma pergunta aqui de um inquérito que saiu aqui na internet, que um pregador, alguém perguntou a ele qual é o lado ruim do evangelho. E me responda qual é o lado ruim do evangelho, pastor. Eu digo: o lado ruim é rejeitar o evangelho e ir pretinho para o inferno. Sabe por quê? Não existe lado ruim em evangelho, existem implicações, existem renúncias que às vezes são dolorosas, mas todas elas valem a pena, porque a gente abre mão de tanta coisa que a gente achava que era bom, mas que só causava trauma e dor no nosso coração. E aí a gente, com a salvação, recebe esses 5 privilégios, queridos. O evangelho salva no passado, no presente e no futuro. No passado, fomos salvos da condenação do pecado. Não há mais condenação para o que está em Cristo Jesus. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não terá domínio mais em vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. O evangelho nos salvará do futuro. Paulo diz que o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Ó. É como alguém que está de tocar, é só esperando o último toque do chofar. Toque aí 3 vezes, né? 1, 2, 3. Vamos dizer que é a 100ª vez. Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo, que ele está dentro de você, ele habita dentro de você, selou você para o dia da redenção. Mas que redenção, salvo, Paulo? Eu já fui salvo, eu sou crente, eu sou da igreja da Dilson, hein? Lá de Condado, Casa Amarela e a outra, Madalena, lá tem que seguir, andar na linha. Paulo: não estou falando dessa redenção, não, estou falando da redenção do teu corpo. Essa redenção futura, porque daqui a pouco, ó, toca aí o chofar. Daqui a pouco o último chofar, e quando tocar o Espírito Santo dentro de você, vai fazer um reboliço espiritual, e você vai ser arrebatado. E quando você olhar para o seu corpo brilhando como o sol, seus pés brilhando como a lua, você terá um corpo semelhante ao corpo de Cristo. O evangelho é o poder de Deus para trazer ressurreição espiritual, irmão. O evangelho não tem nada a ver com alguém morrendo afogado e alguém jogando uma boia salva-vidas da pessoa. Não é isso, não. O evangelho é alguém morto em decomposição nas profundezas de um mar. E o mergulhador celestial indo lá embaixo, trazendo o camarada das profundezas do mar, trazendo ele para a margem da praia e ressuscitando ele completamente. Esse é o evangelho que nós pregar. Nada de evangelho com água e de açúcar, diet ou light. O evangelho é o poder de Deus. Aplauda Jesus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Mas o evangelho, além de ser o poder de Deus para salvar o perdido, eu entro já aí, mas deixa eu dar um exemplo aqui do poder salvador do evangelho. Eu estava em casa e um irmão da igreja chegou e disse: pastor, meu pai está morrendo. Vá lá, veja se o senhor prega o evangelho para ele. Eu fui. Cheguei lá, um velhinho, o seu Cícero, o nome dele. Ele estava deitado na cama, de olhos fechados, estava morrendo. E eu cheguei e disse: seu Cícero, eu vim aqui para pregar o evangelho para o senhor. Jesus lhe ama, ele quer lhe perdoar. Aceite Jesus como seu salvador. Se o senhor aceita, dê um sinal aí. Faça alguma coisa. Ele estava já morrendo, ele piscou os olhos. E eu disse: não ore comigo. E não houve resposta, mas ele piscou os olhos. Eu orei e saí daquela casa. Saí triste. E dizendo: Senhor, eu não tenho certeza se esse homem se converteu de verdade. Pai, eu quero te pedir uma coisa. Dê mais uma chance a esse homem, para que eu tenha convicção e consciência de que ele entregou a sua vida a ti, recebeu o evangelho e está salvo. Fui para casa. Isso era meio-dia. 2 horas da tarde eu ia me deitar, depois do almoço para dormir. A neta dele chegou correndo: pastor, vó acordou. Ela acordou e disse: cadê aquele rapaz que estava aqui? Mande e chama ele que eu quero aceitar Jesus. Eu disse: é o pastor Cleófilo, mande e chama ele aqui. Eu voltei lá, ele estava sentado na cama, consciente. Parece que tinha ressuscitado, consciente.
e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu disse: é assim, você coloca a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus. Ele: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero me converter ao evangelho, eu aceito Jesus. E saí aliviado dali. Quando eu saí, ele disse: me levem para a sala. Sentaram ele na cadeira, ele disse: liga a televisão, eu quero assistir a R.R. Soares. Ele assistiu aquele programa já à noite, foi dormir de 1h da manhã. Ele partiu para as mansões celestiais. Mas ele foi salvo, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido pecador. Dê um aplauso a Jesus. Agora, o evangelho, em segundo lugar, é o poder de Deus para libertar o oprimido. Verso 17 ali, né? Verso 17. Quando ele fala de salvação, e quando ele vai mostrar que há implicações no evangelho que denotam uma guerra espiritual, ele diz: estes sinais seguirão os que creem. Então você não pode ir sem os sinais. Você não pode ir para o território do inimigo sem o seu arsenal espiritual. E ele vai falar da primeira arma, que é o seu nome, em meu nome. E aí ele fala: expulsarão demônios. Implica numa guerra espiritual. Então o evangelho é o poder de Deus para libertar o oprimido. Quantas pessoas presas a cadeias infernais. Pessoas que, se você chegar com o evangelho diet light, não vai servir de nada. Você tem que ir com a dinamite para desestruturar as cadeias da mente, da alma, do espírito, para trazer libertação, porque o evangelho é libertador. Ele quebra as prisões do crack, da cocaína, da feitiçaria. Como pastor há mais de 20 anos, e sirvo a Jesus desde os meus 16 anos de idade, atuante, ajudando pastores, pregando o evangelho. Eu já vi muitas pessoas libertas de demônio, mas tem alguns casos que ficam marcados, né? Um desses casos, eu estava no culto de domingo pregando, e um movimento lá atrás, eu não sabia o que era. Quando terminou o culto, minha esposa disse: tem uma mulher endemoniada ali. Quando eu cheguei, a irmã dela disse: pastor, eu trouxe ela no carro, praticamente amarrada. Faz 6 meses que ela está endemoniada. Ela não toma banho sozinha, ela não come sozinha, só come pela mão dos outros. Ela não abre os olhos, ela não fala, é só esse gemido. E quando eu cheguei, a mulher estava toda torta. E demônio. Chamei 2 obreiros assim, disse: dá cobertura aqui. E eu botei a mão na cabeça daquela mulher e disse: demônio, no poder do nome de Jesus, solte essa mulher. 5 minutos depois, a mulher fez. Abriu os olhos, fisionomia chega, mudou. O que está acontecendo? Que eu estou aqui. Eu digo: pode levar ela para casa. Levaram para casa. Na terça-feira, ela chegou na sala da minha esposa, um sorriso no rosto, fisionomia. Ela disse: fazia 6 meses que eu não sabia o que era consciência, mas Cristo me libertou. Bom, era uma cadeia de demônio na família. E aí ela trouxe 2 crianças, uma menina e um rapaz, um garotinho. O garotinho via demônio em tudo que era canto, e a menina também. E eu disse: vou orar por você, mas eu vou agir, eu vou tratar eles como criança, não vou te estar confrontando. Aí ele chegou dizendo: tem bicho aqui nessa casa? O menininho, né? A menina disse: não, aqui não tem bicho não. Que se tiver bicho, a gente bota ele para fora. Aí comecei a contar a história de Jesus para eles, orei. O tempo passou, essa mulher não permaneceu na igreja. E o tempo passou, alguns anos depois, eu estou no meu local de trabalho, chega uma jovem senhora e disse: eu queria falar com o pastor Cleófas. O senhor disse: sim, sou eu. O senhor lembra de mim? Eu digo: não. O senhor lembra não? Eu era uma menina ainda. Aí contou a história da tia dele, disse: e eu via demônios desde aquele dia que o senhor orou por mim, nunca mais eu vi demônios. Agora eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, ontem a gente passou o dia lutando com ela dizendo que vai matar, tinha 2 anos e 7 meses, dizendo que vai me matar a avó. Está a situação. E eu lembrei que depois que o senhor orou por mim, nunca mais eu vi aqueles demônios. Vá lá orar pela minha sobrinha. Eu disse: vou. Quinta-feira eu vou lá. Será na terça-feira. Na quarta-feira eu passei de jejum. Chamei Joabe, meu braço direito ali na igreja, o mestre Joabe. Chamei Joabe, Renato, disse: vamos, a gente vai ali fazer uma visita. Cheguei lá, a mulher estava dormindo, criancinha, 2 anos e 7 meses. Falei do evangelho para a família, cheguei lá, ungi a menina, orei, não houve reação, ela não acordou. Fomos para casa. 3 dias depois eu encontrei a mulher, a mãe da menina, disse: como é que você está? Estou bem. E a menina? Está aqui, ó.
Esqueci até o nome dela. E a menina veio andando. Até mais obediente ela está, pastor. Eu abracei a menina completamente liberta, porque o evangelho é o poder de Deus para libertar o oprimido. Nós vamos libertar o estado de Pernambuco, nós vamos libertar o estado do Rio Grande do Norte, o estado do São Paulo. O Brasil será liberto, porque Jesus disse: em meu nome expulsarei demônios. Estava pregando em João Pessoa, e um rapaz veio à frente e aceitou Jesus chorando. Depois eu conversei com ele um pouco, depois peguei o contato. Ele era viciado em maconha, crack, cocaína e álcool. Naquele dia ele foi à frente, aceitou Jesus em lágrimas. Depois ele se afastou. E depois ele voltou para a igreja. Mas só que ele se levantava, caía, se levantava, recaído. Um dia ele ia saindo em outra igreja, né, que ele estava, e olhou para o pastor assim: disse: queria ser como o senhor. E o pastor disse: se alimente. Se alimente de que? Ele disse: Bíblia, rapaz, leia a Bíblia. Ele contou para mim. Ele disse que naquele dia ele entrou no quarto, pegou a Bíblia e começou a ler sobre a genealogia. Disse que não entendeu nada, mas quando chegou no nascimento de Jesus, ele disse: Jesus, nasça no meu coração também. Ele sentiu algo diferente acontecer dentro dele. Ele começou a ler sobre o batismo de Jesus e disse: Jesus, me batiza também, deixa eu ser batizado pelas águas da tua palavra. E ele disse: pastor, quando eu disse isso, eu senti que a palavra estava lavando a cocaína, estava tirando o crack. Eu comecei a ler, e João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu disse: Jesus, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele disse: o fogo de Deus caiu naquele quarto, eu fui batizado, comecei a falar em línguas. Ele disse: pastor, eu devorei a Bíblia. Sabe qual é o resultado? Esse irmão hoje é pastor e ajuda na recuperação de drogados, porque o evangelho é o poder de Deus para libertar o oprimido. Vocês vão sair daqui desse congresso com essa consciência, que onde você colocar o pé, os demônios têm que bater em retirada, porque você carrega o nome de Jesus, o maior poder do universo. Em terceiro lugar, o evangelho é o poder de Deus. Em quarto lugar, terceiro. O evangelho é o poder de Deus para encher o vazio. Onde é que está escrito, pastor? Olha aqui: estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele vai dizer: você vai expulsar demônio, mas depois que você expulsar, você vai falar em língua. Porque é guerra espiritual. E a oração em línguas é o maior recarregador de bateria espiritual. Expulsa um demônio, depois ora muito em línguas. Agora, queridos, orar em línguas é um dos sinais de que alguém foi batizado ou cheio do Espírito Santo. Ou melhor dizendo, o principal sinal é a evidência física. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque todos têm que ser cheios do Espírito Santo para estar na igreja, para atuar na igreja. O ministério louvor aqui, a gente sente a atmosfera quando eles cantam, que cantam com lágrimas, cantam cheio do Espírito Santo. Os pregadores pregam cheio do Espírito Santo. Pastores, para dirigir igreja, precisam e são e devem, e esses aqui não há dúvida de que são cheios do Espírito Santo. Até a pessoa que varre o chão da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo, porque na igreja de Jerusalém não se conhecia ninguém que não fosse cheio do Espírito Santo. O movimento pentecostal provocou uma revolução no mundo. E quando eu era menino, eu igreja pentecostal, né? E adolescente, primeira coisa que a pessoa chegar era cobrada na igreja: ser batizado do Espírito Santo. E tem gente que fazia jejum e tal, não conhecia ainda, né, a pedagogia bíblica de como receber a manifestação do Espírito, o dom, né, o falar em línguas, o sinal, melhor dizendo. Mas por que o evangelho é o poder de Deus para encher o vazio? Porque exatamente Atos 2 e 4 diz: todos foram cheios de Espírito e passaram a falar em outras línguas. Jesus vai dizer: em meu nome farão novas línguas. Então, o que é que vale dizer? Que antes eles não eram cheios, eles já tinham o Espírito Santo residente. Jesus já tinha soprado: recebei o Espírito Santo. Mas depois Jesus fala de uma segunda experiência, quando diz: olha, vocês já receberam o sopro, já nasceram de novo,
mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E Atos 1,4 diz que ele, comendo com eles em comunhão, disse: não se ausentem daqui, fiquem aqui, eu estou enviando a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E qual é o sinal? O sinal é que vocês vão falar em outras línguas. Porque, querido, se o Espírito Santo controla a língua, quer dizer que ele controlou a alma, que ele controlou o espírito, que ele controlou tudo. Porque o membro, você há de convir comigo, que o membro mais incontrolável, e Tiago já disse isso em Tiago capítulo 3, o membro mais, um dos menores membros, mas o mais incontrolável do homem é a língua. Por isso o judeu tem muito cuidado com o chamado pecado do Lashon Hará, que é a língua maldita. Na cultura judaica, o indivíduo ficava leproso porque falava mal dos outros. A partir de Miriam no capítulo 12, que fez uma fofoca lá, e ela e Arão falaram contra Moisés, e Miriam ficou leprosa. Então, quando a Bíblia diz que todos foram cheios e falaram em outras línguas, isso significa dizer que o Espírito Santo assumiu o controle da vida deles e os encheu. Agora, para se encher do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar de mim, dos meus achismos, dos meus argumentos, do meu orgulho, da minha prepotência, da minha incredulidade. Porque eu vou me esvaziando, o Espírito Santo vai enchendo, eu vou me esvaziando, o Espírito Santo vai enchendo, eu vou me esvaziando, o Espírito Santo vai enchendo, até transbordar e eu entrar na dimensão de um enchimento permanente, contínuo e progressivo. Mas o sinal, a evidência é falar em língua. Por isso Jesus disse aqui: expulsarão demônios e depois vão se fortalecer. Como? Orando em línguas. Eu estava conversando com um pastor chamado de cessacionista. O que é isso? É pastor que diz assim: depois que o último livro do cânon foi fechado, no Novo Testamento não há mais línguas espirituais, não há mais cura, não há mais dom do Espírito Santo, tudo cessou. E aí eu disse: mas rapaz, mas Paulo em 1 Coríntios diz que falava mais língua do que todo mundo, e Paulo está dizendo aqui, ó, eu quero que todos vós, 1 Coríntios 14, faleis em línguas. Aí ele disse: não, meu irmão, isso é porque Paulo, ele era poliglota, ele falava vários idiomas. Eu digo: é mesmo, rapaz? Aí o que ele escreveu aqui? Aí está lá escrito: quem fala em língua não fala homens, visto que ninguém o entende. Eu digo: se eu falar alemão, o alemão entende? Ele disse: entende. Se eu falar francês, o francês entende? Entende. Se eu falar japonês, o japonês entende? Entende. Mas Paulo está dizendo aqui: visto que ninguém me entende. E em espírito fala mistérios. Aí eu digo: meu irmão, para falar inglês, para falar hebraico, japonês, eu não preciso falar em espírito, não. Eu vou para a escola e aprendo a falar inglês. Ele está dizendo: ninguém me entende. Se ninguém me entende, é ninguém mesmo. Nem anjo entende, nem homem entende, nem demônio entende, nem diabo entende, mas Deus entende. E em espírito eu falo e sou edificado. E a palavra edificar ali quer dizer carregar, ou fortalecer, ou construir uma muralha. Então, quanto mais eu oro em língua, mais eu vou me fortalecendo por dentro. A muralha vai sendo fortalecida, vai crescendo, e eu vou formando uma muralha de proteção contra mim. O diabo joga as setas dele, as pedras dele, e bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não quebra a muralha, porque estou falando em línguas. Aí ele ficou calado assim, não falou mais nada. Mas para se falar em línguas, precisa se esvaziar de si para ser cheio do Espírito Santo. E aí eu não posso deixar de contar. Meu pai se converteu muito novo ainda. Minha mãe ganhou ele para Jesus. E ele se converteu numa igreja que dizia que em 1967 os dons cessaram quando o cânon do Novo Testamento se fechou, quando João morreu. Não há mais manifestações sobrenaturais, porque o que é perfeito chegou, que é a Bíblia, na teoria deles. E meu pai nunca tinha ouvido falar ninguém falar em língua, e nem ninguém estimulou ele não sabia. Ele lia na Bíblia, mas não sabia o que era essa questão de bater no Espírito Santo. E um dia, ele está sentado, ele como é policial, aposentado hoje, na época ele era soldado, e ele estava sentado no banco de madeira do quartel, sozinho, e cantando o hino da denominação que ele fazia parte. Deixa eu denunciar aqui, cantor cristão. E ele está lá, cantando assim. 67 foi quando houve aquele movimento de renovação. Né? Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias, Israel e a igreja andam conectados. E aí, Deus derramou o Espírito Santo. O presbiteriano profetizou, o batista interpretou e orou em línguas.
o congregacional teve palavra de conhecimento, meu pai está lá, com o hino, com o cantor cristão, sozinho. Louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te imploramos assim. Aí teve uma hora que ele disse, que ele cantou assim: ó, vem me encher. Quando ele disse isso, ele disse que o poder de Deus caiu sobre ele. Ele começou a orar em línguas e chorar. E aí ele disse que, graças a Deus, que não chegou ninguém. E por um bom tempo ele ficou falando em línguas. E ele ficou tão feliz. Aí no domingo ele disse: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Aí o pastor disse: pode contar, irmão Soares. E ele chegou no púlpito e disse: eu estava cantando o hino do cantor cristão, lá no banco do quartel, quando o poder de Deus veio sobre mim, e aquilo que aconteceu em Atos 2 aconteceu comigo. Eu fui cheio do Espírito Santo e passei a falar em línguas. A igreja não houve reação da igreja. O pastor olhou por baixo dos óculos. E quando terminou o culto, disse: irmão Soares, tenha cuidado. Isso que aconteceu com você, com o senhor, pode não ser de Deus. Ele disse: pastor, me perdoe. Eu senti o céu dentro de mim, como que não pode ser de Deus? E o senhor me perdoa se o senhor não aceita isso aqui. Eu vou para outra igreja que acredita nisso. Quando eu nasci, meu pai já era diácono da Assembleia de Deus. Porque Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Nessa manhã, se você ainda não falou línguas, o Espírito Santo está te dando uma oportunidade. Ele vai te encher para que você transborde em outras línguas, porque o Evangelho é o poder de Deus que enche o vazio. O que é mais o Evangelho, pastor? Ponto 4, estou quase terminando. Quando eu digo... Ponto 4, o Evangelho é o poder de Deus para proteger o vulnerável. Onde é que está escrito isso, pastor? Está aqui. Seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O Evangelho é o poder de Deus para proteger o vulnerável. Jesus está dizendo: vocês vão para o campo do inimigo, lá vocês vão encontrar serpentes e escorpiões. Vocês vão encontrar o veneno do inimigo, mas não tenham medo. Se a serpente morder vocês, vocês não vão ser afetados pelo veneno dela. Se vocês beberem por engano alguma coisa venenosa, não fará dano algum. Agora, preste bem atenção, vamos fazer a exegese direito do texto. Porque tem uns loucos por aí, nos Estados Unidos, que vocês já viram, pastor louco que pega esse texto a pé da letra e toma veneno literal, morre. Pega a serpente, e teve um que a serpente morreu. Jesus está dizendo, na missão, quando você for para o território inimigo, muitas vezes pode acontecer ciladas mortíferas do inimigo, mas não se preocupe, a mão de Deus estará protegendo você. Eu contei o exemplo aqui da minha esposa. Agora, se ela tivesse ido pular lá para roubar a cajá da mulher, o cachorro tinha mordido ela. Isso é algo circunstancial, queridos. Isso aconteceu com Paulo. Você lembra de Paulo lá? O navio quebrou todo, né? Deus salvou Paulo de mal. Paulo está lá catando uns gravetos para fazer uma fogueira ali. Quando colocou fogo, ele diz uma víbora, uma cobra, pá, pegou, mordeu o pau, ficou pendurado assim. Paulo só fez assim, ela soltou. Aí os babás, rapaz, esse cara era pecador mesmo. Foi livre do mar, justiça divina. Ficou esperando Paulo inchar. 1 hora, nada de Paulo inchar. 2 horas, nada de Paulo inchar. Disse: não, isso nunca acontece. Então isso é um Deus. E Paulo houve lá um avivamento, né? Paulo começou a orar, foi orar lá pelo o pai de Públio, um velhão que estava com diarreia, desse jeito. Porque tem gente que só quer orar para o paralítico andar. Você precisa começar a treinar a tua fé. Ora primeiro, pelo que está com dor de dente. Ah, pastor, eu não vou para o culto hoje não. É, meu líder, pastor, não vou, porque eu estou com diarreia. Vou orar por você vai ficar bom, vai para o culto sim. Mas o que eu quero dizer é que Deus protegeu Paulo. Então eu quero te dizer, Deus vai te proteger, não tenha medo.
Não tenha medo, os inimigos podem estar te cercando de maneira feroz, te ameaçando. Talvez, quem sabe você foi evangelizar alguém aí, o cara era da boca e ele disse: olha, você libertou o maior traficante aqui. Eu vou: não, Deus vai te proteger, ninguém vai te tocar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque em nome do Senhor a serpente pode até morder você, mas o veneno dela não vai fazer efeito. Amém? Eu me lembro do apóstolo Rinaldo. Ele conta uma experiência que a Dilson já deve, não sei se o pastor Mineto conhece, que ele vinha de um culto, de uma missão, né? E quando ele vinha, os bandidos cercaram o carro dele com armas, né? Apontando, mandando ele parar. E ele disse que olhava assim, continuava o carro andando. Ele: vamos atirar, para. E ele andando. E ele disse: daquela hora Deus me deu uma paz, uma confiança. E ele foi embora e nenhum bandido atirou nele, porque Deus é aquele que te protege, meu irmão. Seja fiel a Ele. Daniel, você não cumpriu o decreto, pelo amor de Deus, eu não posso revogar o decreto, Daniel. Eu vou lançar você na cova do leão. Não, pode lançar, eu não vou deixar de orar, não. Eu prefiro morrer e ir para a glória do que morrer espiritualmente, perder minha comunhão com o Pai. Joga Daniel na cova de leões. E a Bíblia diz que o rei ficou lá, sem dormir, sem comer. O rei foi jejuar por Daniel. Meu Deus, Deus de Daniel, livra Daniel. Aí quando, no outro dia: Daniel, dá-se o caso que o rei, quem tu continuamente adora, te livrou da boca dos leões, dessa cova. Aí Daniel: rei, você não sabe o que aconteceu aqui, o negócio aqui foi tremendo. Os leões todos me rodeando, rugindo. Mas daqui a pouco eles fechavam a boca e Deus me deu a visão. O anjo chegava a tocar na boca do leão, o leão virava um gatinho. Então, Jesus disse: quando você for evangelizar, você vai como ovelha para o meio de lobos, mas não tenha medo, a boa mão de Deus vai trazer proteção a você, nada vai tocar você. Uma irmã ligou para mim e disse: pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, minha família está todo mundo aqui com coronavírus, eu estou com coronavírus, estou com todos os sintomas. Aí ela mandou o WhatsApp, né? Eu mandei um WhatsApp, repreendo o coronavírus e tal. No outro dia disse: pastor, quando o senhor orou, eu comecei a chorar, a garganta desinflamou na hora, o paladar voltou, o cheiro, a febre foi embora o coronavírus. E tem uma coisa, pastor, foi curado todo mundo aqui na minha casa, porque nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. E eu termino, ponto 5. O Evangelho, fechar a Bíblia, é o poder de Deus para curar os enfermos. Jesus disse aqui: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os apóstolos vivenciaram isso logo depois de Pentecostes. Atos 2, Pentecostes vem, Atos 3. Diz: Pedro e João subiam juntos, porque o Evangelho olhava para cima. Mas primeiro tem que ter unidade. E está lá o paralítico que estava há anos ali. Quantas vezes, quem sabe, Pedro e João passaram por ali e viram aquele paralítico? Ele estava lá. Estirou a mão: senhor Pedro, uma hemolinha, pelo amor de Deus. Aí Pedro disse: João, tem alguma coisa aí? Disse: hoje entreguei todinho no último culto, a oferta. Eu também não tenho, não. Olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas uma coisa eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. Aí o paralítico ficou olhando assim: levanta-te e anda. Isso é brincadeira, Pedro. Aí Pedro disse: Jesus disse que imporou as mãos. Eu não vou impor a mão, não. Eu vou pegar na mão dele, vai ser mais violento. Pegou, disse que estendeu a mão e levantou. O camarada deu um pulo. Estou curado. E a Bíblia diz que ele saiu do templo, ele entrou no templo, pulando, cantando e glorificando a Deus. Olhe para a sua mão assim. O que é que você acha que tem aí? Só pele? Né? Só nos seus dedos impressão digital? Não, meu irmão. Aí na tua mão tem unção do Espírito Santo. Tem autoridade no nome de Jesus. Você impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus para curar o enfermo. Que história é essa que Jesus não cura mais? É claro que cura. Está curando. Amém? O Evangelho continua. Vou terminar agora com essa experiência. Tinha terminado o culto, era um domingo. Eu estava com a minha esposa comendo uma pizza, a ambulância da cidade passou e Gorete disse: olha, Cida vai ali dentro. Cida era uma irmã da igreja que tinha engravidado, a gravidez muito complicada,
E ela não sabia, ela desenvolveu um problema que ela já tinha no coração, e o bebê dela, no ventre, sendo gestado, desenvolveu o mesmo problema. Aí ela passou afogante, foi para o hospital, já foi para a UTI, complicou, coma. A situação começou a se agravar. Eu disse, vou visitá-la. Oramos, ungi a minha mão. Onde é que é o leito de Cida? Cheguei lá, a família estava toda desesperada lá embaixo. E entrei ao UTI. O senhor é o que dela? Eu sou pastor. Tá aí. Eu entrei, cheguei, ela estava lá em coma, desacordada. Eu disse, Cida, quem está falando aqui é o seu pastor. Eu quero dizer, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vai vivificar o seu corpo. Você vai se levantar daí. E nesse dia você está na igreja contando o testemunho de que Jesus te curou. Pus as mãos sobre ela. Fui embora. Quando eu estava saindo, eu vi os médicos conversando. Disse, não, mas tem que ser alguém da família e tal. Eu disse, dá licença, alguma coisa sobre Cida? O senhor é o que dela? Eu sou o pastor dela. Não, olha, ela vai vir 2 médicos aqui amanhã, ela tem que fazer de urgência uma angioplastia na válvula mitral, mas tem que levar isso aí para a Secretaria de Saúde daqui, depois levar para a Secretaria da cidade dela. Isso tem que ser rápido, porque a gente é questão urgente, você não pode deixar que eu resolvo. Fui na secretaria, resolvi, deixei tudo. 5 horas da tarde, eu fui para casa. 10 horas da manhã, Daniela, a secretária da igreja, ligou para mim e disse, pastor, o senhor soube o que aconteceu com Cida? Eu disse, não, o que foi que aconteceu? 2 médicos foram examinar ela, chegaram e disseram assim, não, se ela continuar evoluindo aí, nem vai fazer angioplastia não, a gente vai tirar os aparelhos dela amanhã, se ela continuar assim. No outro dia, Cida estava andando para lá e para cá no hospital. Terminou e não. Cida veio para casa, o menino estava em outra UTI, já tinham tirado o menino estava em outra UTI, com um problema que tinha desenvolvido no coração. Deus fez um milagre que a veia que era invertida do coração do menino voltou para a normalidade. Cida passou uns 4 meses, aí voltou para o mesmo hospital, lá um exame de rotina, encontrou um médico que tinha cuidado dela. E o médico disse, Cida, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Disse, tudo bem. Aí ele disse, me diga uma coisa, quem era aquele homem que veio visitar você naquele dia que você estava em coma? Que homem? Era um homem de óculos, não era muito alto, nem muito baixo, um pouco barrigudinho. Eu disse, aquele era meu pastor. Disse, Cida, você lembra daquela mulher que estava no outro leito da UTI lá? Também? Do seu lado? Disse, não lembro não, pastor. Naquele dia que aquele homem entrou aqui, aquela mulher teve uma visão. Ela viu uma luz entrando com aquele homem. Quando aquele homem se aproximou de você, a luz tocou em você e tocou ela. No outro dia ela recebeu alta da UTI. Você pode aplaudir? Aí o médico disse, Cida, eu vou ser sincero com você, eu ainda não me converti, mas desde aquele dia que eu estou indo para a igreja, porque não tinha homem no mundo que trouxesse você de volta. O Evangelho é o poder de Deus para curar o enfermo. Quantos querem ser enviados aqui? Aleluia, quantos querem equipá-lo na sua vida? Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Ministério do Louvor aqui, por favor. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. O Evangelho é o poder de Deus para libertar o oprimido. O Evangelho é o poder de Deus para encher o vazio. O Evangelho é o poder de Deus para proteger o vulnerável. E o Evangelho é o poder de Deus para curar o enfermo. Quantos querem ter essa experiência poderosa com o Evangelho? Levanta as mãos. Eles vão cantar. Enquanto eles cantam, você fica com as mãos levantadas e adora. E depois nós vamos orar juntos.
Ora baixara catarabara baixara. Olhos fechados, mãos erguidas. Começa a entrar nessa atmosfera do reino, do governo de Deus. O reino que traz alegria verdadeira, o reino que traz justiça verdadeira, o reino que traz paz verdadeira, o reino que é anunciado pelo Evangelho. Oh Deus, nós queremos ser equivalados por Ti, enviados por Ti, mas não podemos ser enviados de qualquer maneira. É preciso experiência sobrenatural contigo, é preciso um revestimento de poder, é preciso um enchimento do Teu Espírito Santo, é preciso uma experiência com o Evangelho. Levanta as mãos e cante. Comece a ser tocado agora pelo poder do Evangelho. Fogo de Deus. Fogo de Deus vai queimar a tua vida. Vai queimar a tua vida. Vai arder no teu coração. Começa a entrar nessa dimensão do sobrenatural. Oh, Deus está levantando agora. Está levantando evangelistas. Está levantando pastores. Está levantando profetas, mestres, apóstolos de avivamento. Que desce como fogo. O poder de Deus começa a soprar nesse lugar. Começa a receber aí no teu lugar a unção do Espírito. Começa a receber aí o toque de Deus. Espírito, Espírito, vem unção, vem unção, que desce como vem unção, fogo. unção do Espírito Santo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Começa a navegar pela fé no oceano do Espírito, a entrar profundamente nessas águas. A mergulhar nessas águas. Ao Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação. Levante a voz e cante agora. Espírito, Espírito, Chame por ele e deseje. que desce como Venha fogo. fome. Vem, Espírito Santo, toca nossas vidas. Vem, como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, Sopra o teu que poder. desce como fogo. Como em E como em Pentecoste. Pentecoste, e enche-me de novo. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: Pai, eu estou aqui, me esvazio de mim, e eu quero mais de Ti. Eu quero nessa manhã uma experiência sobrenatural, porque eu estou aqui me voluntariando, ouvindo o Teu chamado e respondendo o Teu chamado. Levanta as duas mãos para o céu agora e diga assim: estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga: envia-me a mim. Bem alto, envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Receba o fogo de Deus no seu coração agora.
Receba a unção do Espírito Santo.